Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre histórico de dividendos. Agora que a gente já conhece o dividend yield, né, os fundos imobiliários eles pagam dividendos, pagam rendimentos mensais. O nome correto, primeira coisa, o nome correto é rendimento, beleza? Para fundos imobiliários a gente chama ali de rendimentos. Mas na indústria de investimentos a gente chama de dividendo qualquer coisa que está caindo na conta. Juros sobre capital próprio, dividendos de empresas, rendimentos de fundos imobiliários, a gente chama de dividendos, tá? Vamos dizer assim, não é que está errado, né? Mas não é o mais correto você chamar de dividendo. Mas é comum, então é mais prático, é mais usual a gente falar de dividendo do fundo imobiliário, beleza? Mas só fazendo esse comentário aqui, que não muda em nada a nossa qualidade de investidor, ok? Mas vamos lá, o que é interessante aqui quando o assunto é dividendos, fundos imobiliários, na verdade. É muito interessante a gente olhar o histórico de dividendos. Eu quero trazer aqui informações nos indicadores fundamentalistas, a quais a gente pode analisar um fundo imobiliário e chegar à conclusão que este fundo imobiliário ele é um bom investimento. Então a gente já viu que o dividend yield quanto maior é melhor, mas também a gente pode ter algumas pegadinhas a qual o histórico de dividendos vai ajudar a gente a identificar isso. Tá? A gente não precisa fazer leituras extensas, basta a gente olhar o histórico de dividendos que a gente já consegue chegar a algumas conclusões. Então, por exemplo, eu quero dividir aqui em dois tipos de dividendos. O primeiro deles é os dividendos recorrentes. O que é os dividendos recorrentes? O nome já sugere, né? Mas é aquele pago pelas receitas dos aluguéis, ou seja, ele é recorrente. Tá? Então ele veio lá das receitas dos aluguéis. Tá? Então esse é o dividendo que a gente deve receber regularmente. O imóvel ele está sendo alugado, está entrando dinheiro, está distribuindo para nós que somos cotistas deste fundo. Então, esse é o dividendo recorrente, ok? O legal aqui é você analisar se não tem muitos altos e baixos, ok? Isso também para fundos imobiliários de tijolos, né? Porque, assim, fundos de papéis, eles estão comprando dívidas, né? Indiretamente eles estão comprando dívidas. Dívidas de renda fixa atrelado a imóveis. E aí o que acontece? É comum ter altos e baixos, né? É comum estar oscilando, beleza? Não pode ter grandes picos e grandes quedas, mas ele está oscilando, é comum. A gente vai observar isso. Mas para fundos imobiliários onde tem os imóveis físicos, não é interessante ter muitas oscilações. Então é legal você ver um gráfico mais horizontal. Tá? Ele pode ter um pico, mas ele tem que continuar. Se ele tem um pico e cair e voltar para aquele valor anterior, então imagine assim, um fundo imobiliário está pagando sempre R$1. R$1, esse mês pagou R$1, outro mês mais R$1, depois R$1, né? Ou oscilando pouco, 0,98 centavos, 0,97 centavos, 0,95 centavos, R$1, 0,99 centavos, ele está oscilando muito pouco, tá? Ele tende a ser horizontal. Né? O que não seria horizontal é ter quedas ali expressivas, por exemplo, 10% já é uma queda expressiva, então ele está pagando R$1 e caiu para 90 centavos. Pô, mas só 10 centavos? Sim, é bastante, porque é 10%. Tá? Então uma queda, sim, é expressivo. Né? Uma queda ali de 1%, tranquilo. Pode ser que seja alguma coisa até ligada à gestão, né? A reformas que o fundo imobiliário está fazendo. Então quando você vê algumas quedas significativas, por exemplo, subiu muito ou caiu muito, pode ser que tenha alguma falha ali no fundo imobiliário. Então pode ser que tenha muita transição de inquilinos, isso não é legal, né? Então, ou o imóvel, ele recebeu algum dinheiro de multa, que aí a gente deixa eu já explicar aqui os dividendos atípicos, que é o próximo item, não recorrentes, né? Ou melhor, os dividendos não recorrentes, que aí a gente consegue identificar isso um pouco melhor, essa explicação que eu vou fazer. Eu vou fazer explicar elas, comentar de tal forma que é interessante já saber o que é dividendos recorrentes e não recorrentes. Então vamos entender o que é não recorrente, como o nome já sugere. Se o recorrente é aquele que é pago regularmente, o que é o não recorrente? É eventualmente a pagamentos atípicos, inflando o dividend yield daquele mês, né? Por isso que é ideal a gente usar a média histórica de dividend yield, não o do último mês, e sim o histórico, tá?
Então, o que é o dividendo não recorrente? É aquele pago de forma atípica. A gente não pode esperar que ele aconteça no próximo mês. Pegaram a ideia? É um dividendo que foi pago esse mês agora, mas no próximo mês eu não posso esperar. Por exemplo, uma quebra de contrato, que aí paga lá, sei lá, o acerto é 100 mil reais. Pronto, pagou 100 mil reais, distribui para todos os cotistas esse valor. Então, inflou o dividend yield. Ou vendeu um imóvel e vai distribuir o valor desse imóvel para os cotistas. Inflou o dividend yield. Ok? Então aumentou ele exclusivamente nesse mês. Já no próximo mês isso não vai acontecer. Tá? Isso é um dividendo não recorrente. Então quando a gente olha o histórico, a gente sabe se isso está acontecendo ou não. Né? Imagine aquele mesmo fundo imobiliário que eu comentei aqui agora no início. Ele paga R$1 de dividendo por mês. De repente aparece R$3,50. É óbvio que isso não é recorrente. Alguma coisa aconteceu ali. Aí você fala, caramba, nos próximos meses ele vai pagar R$3,50, eu vou ficar rico, eu vou comprar tudo aqui, vou ganhar 3,5 vezes mais do que antes. E o mercado não está vendo isso. Claro que não, claro que não. Não tenta dar despertão, porque é muito provável que isso aí é não recorrente. Como que você faz isso? Entra lá no RI do fundo, né? Eu vou mostrar como que a gente faz isso, leia o relatório gerencial daquele respectivo mês onde veio alto, que lá certamente estará descrito o porquê que teve um pagamento não recorrente. Ou pode ser que aquele fundo imobiliário está em expansão, né? Ele tinha caixa e ele comprou um grande empreendimento, né? E aí aumentou em 2 vezes o pagamento, em 3,5, vamos manter esse exemplo aqui. Então, de fato, aí sim, de fato, se ele comprou um novo empreendimento e esse 2,50 a mais que veio desse R$1 atingindo 3,50, ele veio da aquisição de um imóvel e novos inquilinos, por exemplo, ele deve permanecer nesse 3,50. Aí sim foi um bom negócio, por isso que a gente tem que ler, né? Não tome um dividend yield passado alto como algo que vai acontecer nos próximos meses. A gente tem que olhar o histórico, veja o histórico. Inclusive, se você está querendo investir no fundo imobiliário pensando em dividend yield, o legal é você pegar o histórico dos últimos 12 meses e não apenas desse último mês que está acontecendo, ou desse mês que está acontecendo agora, ou desse último mês. Pega o histórico dos últimos 12 meses, que ele vai ser mais representativo, ok? É muito mais interessante a gente olhar o histórico, tá? Então, Então, esse é um dos principais motivos para a gente analisar o histórico, para a gente não ser pegos aí em alguma pegadinha onde foi inflado o dividend yield, beleza? Tá? A gente tem que olhar esse histórico justamente para saber isso. E o legal também de olhar o histórico, quando o fundo imobiliário ele é de tijolo, como eu comentei, se ele permanece constante, claro, ele pode ter um pouquinho de alto, um pouquinho de baixo, tá? Mas que não tenha isso o tempo inteiro, né? Você olha ali numa janela de 3 anos, vários meses apresentou dividendo menor, né? Isso pode mostrar que a gestão do fundo imobiliário, ela não é muito boa. Olha que interessante quando a gente analisa o histórico de dividendos. A gestão ela não é tão boa do fundo imobiliário. Por quê? Porque tem meses que não está pagando. O inquilino saiu aquele mês, né? O fundo imobiliário ele recebeu a multa rescisória daquele fundo imobiliário, mas ele não conseguiu preencher isso rapidamente. Mas aí pode ser que a gestão é boa. Por quê? Ela pode ser boa, competente, só que o imóvel é muito ruim e ela não conseguiu colocar alguém lá, de tão ruim que é esse imóvel. Pegaram a ideia? Então, quedas no histórico de pagamentos de dividendos pode representar essas duas coisas. Gestão ruim ou os imóveis não são tão bons. Então já passa aqui uma certa, né? Eu particularmente eu não gosto. Eu olho o histórico de dividendos, eu vejo que o histórico não é bom, eu já elimino. É um filtro para mim. Eu elimino esse fundo imobiliário se ele não tiver um bom histórico. Se ele tiver alguns pagamentos ali, alguns picos, eu tento entender o que aconteceu ali. Tá? Então tudo isso a gente tem que estudar, tem que se aprofundar um pouco mais para conseguir compreender o que está acontecendo. A gente vai aprender como faz esse tipo de análise, né? O importante é isso, é você analisar o histórico do fundo imobiliário. Se você viu que não está bonitinho, não está muito horizontal ali, né? Suspeite de alguma coisa, dê uma analisada, veja se faz sentido aquilo, estude mais um pouco aprofundado. Se está bem linear ali, aí já é um bom indicador, tá? Já é um bom indicador. Caso contrário, dependendo da situação, você já elimina o fundo ou então você estuda ele um pouco mais aprofundado para verificar o porquê que está acontecendo aquilo. A gente abre o relatório gerencial dos respectivos meses para entender o que está acontecendo nesse fundo imobiliário. Ok? Então, por essa aula, o importante dela aqui é fixar isso.
que existe o dividendo recorrente, ele que é o interessante, e o não recorrente a gente tem que ficar de olho para não cair em pegadinhas. Não acredite no último dividend yield que está sendo muito alto. Pode ser que tenha um dividendo não recorrente ali e está inflando ele, enganando nós investidores, ok? Isso que é o mais importante dessa aula, beleza? Mais adiante a gente vai conseguir analisar isso um pouco melhor quando a gente estiver já analisando um fundo imobiliário na prática, beleza? Então é isso, espero na próxima aula e a gente avança aí com o conteúdo. Até mais!